Opa, salve galerinha aqui. Agora com um setup diferente, né? Agora com as câmerazinhas aqui, né? De React, pelo menos eu acho. Mas é coisa simples, na verdade eu quero mostrar pra vocês. Foi só uma outra indagação que eu tive esses dias, né? Aqui nas internets. Eu acabei, né? Me surpreendendo com o quanto de. Quer dizer, pro meu nível, né? Com o quanto de engajamento isso gerou. Porque foi dessa imagem aqui, ó. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, isso aí, né, eu tentei esconder onde era, mas tem um detalhezinho aí que dá pra ler, quem for esperto, que é uma loja de departamento, né? A loja de departamento, a gente não é de hoje que a gente vê esse tipo de situação, né? Aí na imagem você percebe que tem diversos caixas vazios, né? Enquanto você percebe que ao longo da loja, desempenhando outras atividades, você tem os outros funcionários. Até aí tudo bem, assim, eu não sei como funciona a divisão de trabalho, eu não sei como é que tá de contingente para que essas funções sejam desempenhadas, então a gente só espera. O que chama atenção aqui é porque neste dia aconteceu algo curioso, né, que me levou a questionar, obviamente, a postar o relato que consta aí nesse threads, né? Que foi sabe aquelas reclamações que as pessoas fazem esperando uma certa validação e que você geralmente não discorda porque não vale a pena. Geralmente alguém fala que algo está demorando ou que alguma coisa devia acontecer e você só. Pois é e tal, embora você não concorde de fato com aquilo. E neste caso foi uma dessas situações, né? Eu estava na fila aí, né? Como dá pra ver na imagem. E o que acontece é que, devido ao baixo número de atendentes no caixa, a galera começou a se questionar, pelo menos a reclamar intrinsecamente do que estava rolando, até que ali por perto, onde tem esses produtos aqui, né, tinha uma moça repondo esses produtos. Então, um rapaz que estava, acho que um pouco na minha frente, não sei o quanto de distância, ele fez aquele comentário supostamente sem direcionamento, mas que era para ela ouvir, né, basicamente. E o que ele disse foi: caramba, pô, tem um monte de caixa vazia. Ups. E tal, deu pra ver que a moça escutou. Ela deu aquela parada assim de que tá ouvir, mas continuou fazendo o trabalho dela, né? E aí, onde é que eu quero chegar com isso, né? Eu já vi em outras situações acontecer o contrário. Acontecer da pessoa parar, né, a atividade que ela foi designada para fazer, ajudar ali durante o movimento, e eu pensei, tá, mas e depois que o movimento cessar? Ela ficou sem cumprir uma atividade que foi mandada, né? Como é que fica isso daí? Então depois ela pode deixar para o dia seguinte? Ou isso de fato depois vai prejudicar, né, para que ela tenha o cumprimento do seu horário devidamente, né, decentemente cumprido? O que eu justamente levantei essa questão. E de todos os comentários que eu pude ler, a grande maioria que realmente já passou por isso disse que geralmente, né, geralmente quando isso acontece depois, esse tempo a pessoa tem que terminar a tarefa independentemente do que aconteceu, o que vai levar horas após o seu expediente, né, seu horário de expediente normal, e depois isso vai para o nosso banco de horas. Que puta que pariu. Também tive uma experiência muito ruim com isso, eu vou contar para vocês aí em outra ocasião. E aí o que fica, né? A minha reflexão é como ficou fácil a gente simplesmente dizer tem que ter alguém e não pensa em todo o contexto que isso implica, né? Então a gente está tão acostumado a ver situações degradantes, mas falar não, mas tem que me atender, tem que ter alguém aí, porque sim, isso pode ser num domingo à noite e tudo mais, assim, óbvio, né? Não vou dizer que não tenha que ter, uma vez que o negócio se prontificou a funcionar, mas a gente pode fazer um pouquinho melhor que isso e pelo menos pensar, putz, velho, por que será que não tem ninguém? E aí, né, a partir dessa indagação eu tive diversos comentários, fiquei até feliz, né, com
com o tanto de gente participando. E de tudo que eu pude ler, né, a grande conclusão é que podemos colocar isso em dois tipos de vertente, né, que vão antagonizando ali, que é de fato as pessoas não se sujeitam mais, né? Elas preferem trabalhar precarizadas por aplicativo do que esse tipo de vaga, até porque é tão precarizado quanto, e de pelo menos você ainda tem a falsa sensação de liberdade, em que você faz o seu horário, mas aquela coisa que a gente já está acostumado, né? Mas no ruim, dentre as duas, você não tem ninguém te perturbando, eu acho. Acho que essa aqui é a vantagem. Então, embora as opções não sejam de fato melhores, só delas existirem já dá um contraponto bacana aí com esse tipo de situação, né? Com essas vagas que são ofertadas. Então, tem gente falando que é assim mesmo porque a fila que se dane, então é melhor ter gente cumprindo outras funções e deixar a fila uma vez que você já está disposto a comprar o produto, né? Você já está na fila, então obviamente você não vai perder uma venda em tese, né? Às vezes acontece disso ser o efeito contrário. Tem gente que falou que é porque não tem gente suficiente para preencher mesmo, as pessoas não estão de fato aceitando, e que é muito bom. Que a gente vê que se você der opção, né, pra galera, a coisa não se sustenta, né? Que o que tem de gente que falar de esforço, que o cara administrou, que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas bastou não haver o fator necessidade das pessoas para não passar fome, que aí todo aquele poder administrativo, né, toda aquela expertise vai pro caralho. Então também tem isso. E tem também a galera que falou que são as duas coisas, que é eles sempre estão tentando enxugar e junto com o fato de que não tem gente mesmo, as coisas vão se contemplando, né, desse jeito. Então é só essa indagação que eu queria deixar aí para vocês, né? Essa situação aí de que inclusive é o fenômeno que acontece com os supermercados, assim, né, em tese. Geralmente os trabalhos de varejo, né, esses que sempre foram tidos como trabalhos muito ruins, né? Isso sempre me chocou um pouco, como é que o povo que é responsável, né, por essas áreas, né, se é que eu posso chamar assim, nunca se incomodou com o fato disso ser dito à torta direito, e por muito tempo isso foi perpetuado, que trabalho em mercado, trabalho em loja, sempre foi uma merda, e tudo bem, a pessoa falava, tudo bem. Até que, aparentemente, quando as opções aumentaram, a coisa começou a mudar de figura, e tá tendo agora um monte de tentativas esdrúxulas para tentar preencher isso, mas nunca passando pelo fato de que você pode melhorar as condições de trabalho. Então fica aí a reflexão, fica aí o nosso papinho desse momento. Foi aqui rápido, sem roteiro, sem edição, sem nada, só porque somos escravos do algoritmo, ou pelo menos queremos ser. Um grande beijo, até a próxima.